E, antes de mais, queria agradecer o Sim do Alto Minho por esta oportunidade de vir cá, lá de longe, lá de Cabo Verde. Não é tão longe quando eu penso, mas é para vir aqui trazer a nossa experiência nas comunidades em Cabo Verde sobre os incêndios florestais. Bom, eu sou Leinini Tavares, fiz a licenciatura em Cabo Verde, em Ciências Biológicas, trabalhei com tartarugas marinhas, baleias e golfinhos e aves de Cabo Verde. Vim para Portugal para fazer o mestrado em Gestão de Recursos Florestais em Bragança, onde fiquei lá por 3 anos. Incorporei no grupo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Bragança, por isso tenho experiência em fogos florestais. Como tinha dito, já trabalhei como monitor, também em Portugal tenho muita experiência com a gestão de faixas de combustíveis, tanto da linha da REN, também como nas autoestradas, nas linhas de caminhos de ferro, que passei ali praticamente quase 3 anos também a lidar com isso. Por isso, estou cá, de volta ao Alto Minho, ao Minho, só que não trouxe boas recordações, porque quando veio cá trabalhar, é chuva todo dia. É pena, porque em Cabo Verde não chove muito, portanto, não deixa trabalhar. Bom, para quem não sabe onde fica Cabo Verde fica na costa da África, perto de Senegal, ficamos um pouco abaixo de Canárias. Cabo Verde fica num sítio estratégico, posso sim dizer, onde passa tudo, passa furacão, passa vento, passa baleia, então estamos em ponto estratégico. Quando eu voltei para Cabo Verde em 2020 para ser o consultor florestal num projeto que é do governo de Cabo Verde, que é a Reflor CV, que é para reflorestar Cabo Verde, então fui para lá. Então este projeto é do governo de Cabo Verde, é financiado pela União Europeia e a FAO executa. Então eu fui contratado para fazer parte do projeto. Por que eu estou a falar do projeto? Porque o projeto começou com essa das comunidades a ser o pioneiro, a primeira intervenção das comunidades para o primeiro incêndio. Porque em Cabo Verde quem provoca o incêndio são as pessoas da comunidade, não são bombeiros, não são políticos. Então, essas pessoas, como vivem em sítios muito isolados, têm de aprender a lidar com o fogo para combater logo no início, que dá o tempo de chegar os bombeiros, porque se a corporação ou a proteção civil faz 30 minutos, imagina, tem que fazer às vezes mais 2 horas para chegar ao local onde está a acontecer o incêndio, porque tem que ir a pé. Então o projeto em si tem a parte do reforço institucional, que fala das instituições, com formações nas instituições. Depois tem a parte estrutural, que é todo o trabalho no terreno, onde engloba o incêndio florestal. E também tem a parte da informação da cidadania, onde falamos com as pessoas da comunidade, transmitimos na televisão, a parte de comunicação. E também entra a parte da educação, que temos a parte da floresta pedagógica, ou seja, a floresta na escola. Falando da floresta em Cabo Verde, temos 2 cenários. Temos um cenário que é tudo plano, que é constituído por acácia americana, que é o Prosopis, que foi introduzido em Cabo Verde para colmatar, para além de reflorestar Cabo Verde, também para colmatar a falta de energia. É usado para cozinhar, por exemplo. E agora, com o uso de gás, já está em meio desuso, mas também usamos para a produção de carvão. Então temos esta parte mais plana, que é constituída por essa acácia, por essa planta típica que está ali agora. E também temos a parte agora de altitudes, onde temos eucaliptos, temos pinheiro.
Então, essa parte de altitude, normalmente em Cabo Verde é considerado um parque natural, tem outro toque especial, porque são poucos, e é o pulmão verde de Cabo Verde, por exemplo. Por isso tem leis, tem portarias, está dentro da Direção Nacional do Ambiente. O projeto em si trabalhou nas 3 ilhas que tem essa parte de altitude, essa floresta de altitude, por exemplo, a Ilha do Fogo, que é onde tem o vulcão ativo, tem uma floresta ao pé do vulcão, e tem a parte agrícola, que, por exemplo, em 2014, na última erupção vulcânica, as larvas cobriu a área agrícola, então o governo tiveram que entregar às pessoas as parcelas agrícolas dentro da floresta para poder fazer a agricultura. Estamos também presentes na Ilha de Santiago, que é a ilha maior, onde pratica-se a agricultura. Tem a invasão daquela acácia americana. Temos a floresta de altitude, que é o nosso. Depois também na Ilha de Boa Vista, que é tudo plano, que é tudo seco, que quando eu vi aqui, quando eu cheguei para Portugal pela primeira vez, em Bragança, as pessoas, por causa do mês de março, não choveu em Portugal. Portugal para lá, bombeiro a buscar água, se tirar de uma barragem, passar para outra. É guerra de Portugal e Espanha, por Rio Douro. Eu fiquei meio maluco, pá. Eu disse, mas o que é isso? E Cabo Verde já vai 5 anos sem chover e vocês 1 mês, guerra para cá. Isto é brincadeira. Então a Ilha de Boa Vista... Por exemplo, esta é uma ribeira que está cheia de acácia americana, dessa espécie, Prosopis juliflora. Então a ideia do projeto é tirar esta espécie e introduzir palmeiras, numa distância, por exemplo, de 10 a 10 metros, porque são do proprietário, é privado, então para eles conseguirem fazer uma agricultura, porque quando se fala de Cabo Verde, a Ilha de Boa Vista é uma ilha, a 99 é turística. Estamos a falar de uma ilha que as pessoas dali são 3.000 pessoas. Antes da pandemia tinha 18.000. Então, estão a ver, por exemplo, Cabo Verde vive do turismo. Somos 500 mil de habitantes, mas recebemos 2 milhões de turistas por ano. Depois, a formação, com a introdução de formação de incêndios florestais nas comunidades, nós sabemos lidar com o fogo à nossa maneira. Por exemplo, se vai um especialista de fogo em Cabo Verde e chega lá todo trajado, isto é palhaço, pá, isto só pode ser um palhaço. Porque eu vou passar um vídeo depois para ver como que lidamos com o combate, porque não temos o material suficiente, não temos, entre aspas, não temos nada. Pá. Então, nós fomos às comunidades a ensinar as pessoas o que é o fogo, o que é o triângulo do fogo, qual é o comportamento, porque é fogo, todo mundo vai para o fogo. Não vemos se tem vento, se tem o contravento, muda de direção, se não, se tem um vigilante. Então essas coisas não existem. Então, vamos lá explicar às pessoas o triângulo do fogo, que aqui fala tudo bonitinho, mas em Cabo Verde as pessoas nem sabem. É fogo, é fogo. Não tem este triângulo lá. Oxigênio, calor inicial, combustível. Se tirar um, não funciona o fogo. Mas as pessoas não sabem disso. Então, por isso, nas comunidades, nós lidamos com o fogo da nossa forma tradicional. As ignições em Cabo Verde, o maior problema é na limpeza, quando tiramos a lenha para comer, ou depois da agricultura de sequeiro, roçamos pasto e tal, então queimamos. Mesmo o Ministério passa na televisão muita informação, não fazem queimadas, tenta enterrar no solo, que fortifica o solo, mas as pessoas vão sempre para o modo tradicional
Por exemplo, o exemplo que eu dou, por exemplo, a minha avó levou 90 anos a deitar lixo ao lado, agora eu vou colocar um contentor. Não é fácil mudar a ideia de, não, tira daqui, mete no contentor, não é fácil. Então, muitas pessoas também, não é fácil tirar isto da cabeça, já estamos lá. O problema do fogo, por exemplo, florestal em Cabo Verde, quando se fala, em termos de combater, estamos a dar um passo. Por isso vamos pouco a pouco, pouco a pouco. Depois também tem a tradicional, o uso de... Porque vamos para o campo, então não levamos comida, cozinhamos ali junto, ali no campo e para comermos. Temos um grande problema que é os combustíveis. Vocês aqui dizem tocha, porque nas ribeiras houve incêndio, então ficou ali todas os restos. Então ainda não temos uma máquina trituradora para triturar aquilo. Mesmo fazemos limpeza da floresta, mas nós tentamos colocar em banquetas, 10 em 10 metros, porque ainda não temos aqueles meios propícios para tirar esse combustível. Por exemplo, esse combustível na ilha de Boa Vista, que é toda plana, tem a cássia americana. Depois, quando vamos aos sítios mais da floresta densa, que é de eucaliptos, é desta maneira, tem uma estrada. Quando, por exemplo, em acesso, Cabo Verde é uma ilha, são constituídos por 10 ilhas vulcânicas, então é difícil acesso. Quando tem incêndio, torna cada vez mais difícil o nosso combate. Claro, nas comunidades ensinamos o efeito do vento, da radiação, da condução, porque eu, quando andava nos bombeiros voluntários de Bragança, fui ao Quintanilha, aí fica na autoestrada ali que vai para a Espanha, e estávamos a combater o incêndio e de repente o incêndio começou para trás. Então basta uma folha de eucalipto enrolar com o vento e leva a brasa para outro sítio. Depois, andamos na comunidade, porque quando fazemos os trabalhos de incêndios florestais nas comunidades, tentamos sempre envolver as pessoas das comunidades no máximo. Então, e eles contribuíram muito, por exemplo, no desenho onde consideram o risco, a zona de risco de incêndio, e maioritariamente são as zonas de interface, porque como as zonas altas, então começa por áreas agrícolas, então vai até um certo ponto para a zona agrícola e começa a área de floresta intensa. Então ali é o ponto onde as pessoas mostram a preocupação, porque ali as pessoas vão tirar o mel da abelha, deitam fogo para a abelha sair dali, e depois para tirar o mel, e depois de tirar o mel ninguém quer saber do fogo aí, que arde e arde. Depois andamos em várias comunidades, em várias ilhas para fazer este trabalho, e penso que mesmo a FAO já está a tentar repetir o projeto nas outras ilhas, e para acontecer a mesma coisa, ir às comunidades, falar com as pessoas, explicar, porque nós jovens, eu sempre incluí a minha cabeça, estamos de costa para a agricultura e Cabo Verde está a tornar cada vez mais mato. E cada vez mais mato, com o calor que faz ali, que é o calor todo ano, e pode ser pior, estamos a caminho de Portugal. Depois, contando a história, por exemplo, de incêndios em Cabo Verde, podemos ver, são em momentos mais críticos, que é dentro de abril a junho, que é a época onde as pessoas vão fazer a limpeza dos terrenos para queimas e para fazer as queimadas. E isso tem da Ilha do Fogo, principalmente, por exemplo, em 2015, que foi uma catástrofe.
Parque Natural do Fogo tem mais ou menos 888 hectares e ardeu 801. Consumiu quase que aquilo tudo. Depois também temos na Ilha de Santiago, as histórias do incêndio florestal normalmente acontece na mesma época. Quando se fala, por exemplo, estas fotografias são do incêndio que aconteceu na Ilha do Fogo, é um incêndio do tipo mais superficial, então temos muito pasto ali, então as queimaram. Depois, quando eu estava a explicar sobre a entrega do terreno aos agricultores, esta fotografia, os agricultores, para ter mais terra, colocam fogo mesmo nas árvores e depois para cortar, para dizer não, que isto foi um incêndio, desde o incêndio. Então não é fácil às vezes lidar mesmo na comunidade. Depois já começamos a fazer aquelas limpezas das árvores mortas que aconteceram com o incêndio. Então, o de 2015, em 2020, tiramos o que podemos das árvores mortas. Os edifícios, porque normalmente aqueles sítios de altitudes, na época colonial, fizeram tipo um edifício, que é casa nós dissemos casa do presidente, mas é casa do administrador, para relaxar, porque é tudo tranquilo ali. Então, normalmente é utilizar como casas de guarda, fazemos uma limpeza à volta, por causa das pessoas podem fazer piquenique, uso de cigarro ou fogueiras e tal. E também a limpeza que fizemos para tirar o resto da floresta. Isto porque nós apostamos mais na prevenção do que no próprio combate. Também aposta na prevenção é o pastoreio, para tentar tirar a biomassa dos pastos que há ali no meio da floresta. Quando vamos ao combate, bom, por exemplo, nós tentamos levar à comunidade a realidade do país. Então, pegamos o que aconteceu no terreno para tentar mostrar às pessoas da comunidade que isto deve ou não deve fazer. Porque já fomos, se repararmos nesse vídeo, atrás está uma ribeira. Assim é o nosso combate, o melhor. Temos ali militares a ajudar. Olha o EPIs. Quando vejo vocês aqui todo trajado, diz, meu Deus, tá. Então, por exemplo, mostrando este vídeo a qualquer comunidade em Cabo Verde, por exemplo, já vemos que o fogo não passa por aqui, porque temos uma ribeira. Então é só controlar e ver, deixar arder aquilo e, se passar, combatemos. Se não, deixa, porque temos uma ribeira grande ali. É carapate. No tal de carapate lá das porque um dia você pegava lá na Xen de Vaca, com o tal de carapate. Por exemplo, aqui está um indivíduo a fazer o corta-fogo, mas o problema é aqui, imagina que o fogo cai para trás.
ele nem consegue ver, porque não tem um vigilante, não tem vocês aqui com rádio a chamar e tal. Ele está ali, se acontecer o que acontecer, acontece, porque... Com todos os bilhetes assim não paga, qual? Está a fazer um belíssimo trabalho. O trabalho está a ser feito agora. A segurança. Este não aparece muito bem. Mas este eu. No último incêndio tem uma motosserra. Porque o fogo está a aproximar de uma área muito densa. Então eu estou a cortar e funcionou. Olha o EPI. Então, quando se fala no combate em Cabo Verde, estamos muito atrasados, muitíssimo atrasados. E sempre que vamos a outras comunidades vizinhas, sempre peçam formação, tipo, com simulações práticas. E a ideia do projeto, como estava a dizer no início, é criar tipo um piquete das comunidades. Deixar as comunidades com uma motosserra, 2 motrossadoras para fazer uma limpeza, como antes de chegar a época que mais causa o incêndio. Depois, nós temos o belíssimo trabalho, aí sim, eu posso garantir, o pós-incêndio. O pós-incêndio, fazemos a limpeza. Depois, como Cabo Verde é de montanha, então quando chove, o pouco que chove, para não ir ao mar, fazemos a preparação de terreno, que é para tentar parar a água. Então fazemos banquetes. E nessas banquetes, olha, aqui está o extensível, aqui está uma imagem mais próxima. Então, filtra água no solo. Essas banquetes conseguem filtrar água no solo. E colocamos planta aqui. Então, esse, por exemplo, é uma caldeira. Nós dissemos que está em quinconce, porque a água enche aqui, cai neste ou cai neste. Se passar nessas duas, cai no outro. A pouca chuva que chove. Depois, fazemos o trabalho de produção de plantas. Não é no viveiro que eu vejo em Algarve, top. Não, isto é quintal da casa, ao lado da casa. É tudo improvisado. Depois, aqui, tem aquelas caldeiras pequenas, tem covas. E depois fazemos a plantação. Também, o pós-incêndio, fazemos as florestas pedagógicas nas escolas. Como temos vários tipos de plantas, por exemplo, temos plantas para o Ficus benjamina, que é planta para ornamentação. Então tentamos explicar às crianças a importância da planta. Tem planta para proteção, planta para produção, porque nós também produzimos plantas fruteiras. Então andamos na escola a falar da importância da planta, a transmitir o perigo do fogo, o que temos que fazer pós-fogo. Então, todo esse trabalho vem atrás do incêndio, por exemplo, neste caso aqui é na Ilha do Fogo. O projeto veio após o incêndio de 2015. Depois, para terminar, não é uma homenagem às mulheres de Cabo Verde, mas eu sempre digo, se temos floresta em Cabo Verde, deve ser as mulheres de Cabo Verde, porque é uma autêntica máquina
ao trabalho. Muitas mulheres de Cabo Verde são mães solteiras, mas fazem um trabalho extraordinário. Quando eu falo em termos da floresta, mas podemos falar de outra coisa. Na construção civil, foi há 3, 4 anos que surgiu uma britadeira em Cabo Verde. Toda a areia é tirada do mar por mulheres. Então, quando eu falo, a nossa floresta e as nossas mulheres fazem trabalhos de caldeiras, de limpeza. No projeto Reflor foi plantado 354 mil plantas produzidas pelas mulheres e só. Em casas, num quintal, ao lado. As plantações também é trabalho das mulheres. Então, por isso que eu sempre digo que a produção de planta pelas mulheres, eu sempre digo que as nossas florestas têm uma grande dívida com as mulheres de Cabo Verde. E muito obrigado.